Fizeste-me perder o emprego mulher. Destruíste a minha reputação e estragaste o meu cabelo. Você devora homens e cospe-os fora. Lembro-me perfeitamente daquela tarde de 1990, quando Julia Roberts deu uma sonora gargalhada no set de Pretty Woman. Aquele sorriso encantou o mundo inteiro, e foi o momento que aprisionou o meu coração durante mais de 3 décadas. Ei, querida, queres um encontro? Não quero encontrar Beverly Hills. Pode me dar as direções? Claro, por $5. As pessoas viam-nos como o casal perfeito nos ecrãs. Vibravam com as cenas de beijo romântico e sonhavam com um final de conto de fadas. O Gary estava aqui e havia muita tensão. Mas não sabiam quando as câmeras paravam de gravar, quando as luzes se apagavam, ainda nos encontrávamos em salas silenciosas a sussurrar coisas só para nós, os dois. Esta é uma introdução absolutamente péssima para a minha história, porque faz Richard Gere parecer o último suspiro. Acha que era só atuação. Acredita que tudo acaba quando o realizador grita: corta! Então, por que é que mesmo depois de a Júlia se ter casado, as minhas lágrimas ainda caíam na escuridão? Mesmo depois de quase 35 anos separados, cada vez que fecho os olhos, ainda ouço o eco da sua gargalhada. Por detrás do glamour, havia um amor proibido, encontros secretos e cicatrizes que nunca sararam. E hoje, aos 76 anos, preciso de contar tudo por mim e por todos a verdade sobre Julia Roberts. A única questão é, tem coragem de ouvir até ao fim, porque o que te vou contar vai deixar-te sem palavras. Em 1989, tinha 40 anos. Hollywood via-me como uma estrela consagrada. Um rosto bonito, bem-sucedido, em papéis que personificavam homens fortes e algo distantes. Mas a verdade é que por dentro havia um vazio que nenhum papel conseguiria alguma vez preencher. Tinha acabado de sair de relacionamentos falhados e sentia que a minha carreira estava a entrar num período de incerteza. Depois, numa tarde escaldante em Los Angeles, a porta abriu-se e Julia Roberts entrou na minha vida. Tinha apenas 22 anos. Um rosto ainda praticamente desconhecido, do público reconhecido apenas por um pequeno filme chamado Mystic Pizza, alguns anos antes. Mas no momento em que Julia disse "Olá", a sala de casting iluminou-se. Ainda me lembro de estar ali sentada com Gary Marshall, o realizador de Pretty Woman, quando Julia entrou. Gary inclinou-se e esboçou um sorriso irônico. "Richard, há algo de estranho nesta menina. Espere só." E então a Julia sorriu. Um sorriso radiante, inocente e aberto que fez com que todos os que estavam na sala parassem. Foi a primeira vez que compreendi realmente o que significava um sorriso de $1 milhão. Sem truques de iluminação, sem efeitos especiais. Apenas uma rapariga ruiva, olhos brilhantes e uma gargalhada espontânea. Juro que naquele momento soube que este filme iria mudar a minha vida. A audição foi intensa. A Julia leu as suas falas e eu respondi. Numa cena, a minha personagem Edward tinha de entregar uma caixinha de anéis à personagem dela Vivian. Em teoria, era uma ação simples. Mas quando fechei a caixa de repente, como se fosse uma brincadeira, a Julia desatou a rir. Foi tão real que todos na sala se levantaram e aplaudiram. Aquele momento não estava no guião, mas Gary Marshall decidiu mantê-lo. E o mundo inteiro passou a conhecer aquela gargalhada. Quando começamos a filmar Pretty Woman no início de 1990, a Julia e eu não éramos próximos. Ela era ainda tão nova e eu estava habituado a manter uma distância profissional. Mas passadas apenas algumas semanas, tudo mudou. Havia noites depois de a equipe terminar as filmagens em que a Julia ficava comigo no set. Não falamos sobre discursos ou técnica. Falamos sobre o medo. Julia tinha medo de não ser suficientemente boa, medo de que o público não acreditasse que uma rapariga desconhecida pudesse sustentar um filme romântico tão importante. E admiti que temia que os meus melhores dias tivessem ficado para trás. Uma noite, estávamos a filmar a cena em que Edward e Vivian se sentam perto da janela, contemplando a cidade iluminada de Los Angeles. De repente, a Julia virou-se para mim e perguntou baixinho: "Acreditas no amor verdadeiro?"
Essa pergunta paralisou-me. Não respondi de imediato. Apenas olhei para os seus olhos e sussurrei. Eu costumava acreditar. E quero voltar a acreditar. A câmera continuou gravando. As luzes ainda estavam acesas, mas naquele momento, esqueci-me que estávamos a filmar. Senti-me como se estivesse verdadeiramente vivo. Quando o filme estreou em março de 1990, o mundo inteiro entrou em polvorosa. Uma Mulher Bonita não foi apenas um sucesso. Tornou-se um fenômeno. Julia Roberts passou do quase anonimato ao estrelato absoluto da noite para o dia. E eu, alguém que pensava que a minha carreira já tinha atingido o auge, de repente vi-me associado a um papel romântico que o público jamais esqueceria. Mas, por detrás de todas as luzes e aplausos, havia algo que nunca nenhum jornal soube. Formou-se um laço silencioso forte, o suficiente para nos assombrar, a mim e a Julia, durante muitos anos. Lembro-me da noite da estreia em Los Angeles. Após o término do filme todo, o teatro se levantou e aplaudiu. A Julia estava sentada ao meu lado, com as mãos a tremerem. Peguei-lhe na mão, apertei-a com força e sussurrei. Acabaste de mudar a tua vida. E a minha também. Meixon. A Julia olhou para mim, com os olhos a brilhar, e sorriu. Um sorriso não para as câmaras, não para o público, mas apenas para mim. Nessa noite de regresso ao hotel, fiquei em frente ao espelho, a pensar em tudo. Tinha 40 anos, ela tinha 22. A diferença de idades, a diferença de experiência de vida. Tudo era óbvio. Mas o coração não segue a lógica. O meu coração tinha sido tocado, e eu sabia que acabara de entrar num caminho sem retorno. Quando as filmagens de Pretty Woman terminaram em 1990, despedimos-nos sob os holofotes. A Julia tornou-se a queridinha de Hollywood, e eu vi a minha carreira renascer. Mas o que ninguém sabia era que depois daquela noite de estreia, não regressamos simplesmente às nossas vidas separadas. Havia noites em que a Julia me ligava à meio da noite. A sua voz tremia. Não consigo dormir. Eu só queria ouvir-te falar. E eu, independentemente de onde estivesse, ouvia, contando-lhe as histórias mais simples, só para a ouvir rir do outro lado da linha. Estas chamadas duravam horas, e cada vez que desligávamos, sentia o meu coração ficar mais pesado, porque sabia que estávamos a seguir um caminho perigoso. Certa noite, em junho de 1990, pouco depois de Julia ter terminado uma entrevista televisiva, voltamos a ver-nos. Sem câmeras, sem público, apenas duas pessoas a sair dos holofotes. Estávamos sentadas juntas num quarto de hotel em Los Angeles, em silêncio. A Julia virou-se para mim com os olhos brilhantes, mas marejados. Richard, às vezes, gostava que Pretty Woman não fosse só um filme. Gostava que fosse real. Segurei-lhe a mão com força, sem dizer nada, porque a resposta já era demasiado óbvia. Nessa noite, cruzamos uma linha. Naquela noite, o amor deixou de ser uma farsa. Este caso secreto durou pouco. Mantivemos tudo em segredo longe da imprensa. Durante a promoção do filme, bastava um olhar, um sorriso passageiro, e entendíamos-nos. Mas Hollywood é sempre implacável. Começaram a circular rumores. Julia e Richard, apenas colegas de elenco. Alguns tabloides bombardearam-nos com manchetes cruéis. Será que a jovem de 22 anos está a usar os esteroides como trampolim para a sua carreira? Li estas palavras e senti uma dor aguda no peito. A Julia chorou. Certa vez, ela enterrou o rosto no meu ombro, a soluçar. Não quero que o mundo inteiro me despreze, só porque te amo. Separamo-nos em silêncio, sem promessas, sem despedidas. Simplesmente um dia, a Julia desapareceu das chamadas da meia-noite e eu soube. Ela estava a tentar proteger-se. Aceitei mesmo, com o coração apertado. Assim, 9 anos se passaram. 9 anos depois de Pretty Woman, em 1999, eu tinha 50 anos e a Julia 31. Nessa altura, a vida para ambos já não era assim tão simples.
Tinha passado por um casamento falhado com a supermodelo Cindy Crawford, a que a imprensa chamou um romance passageiro de Hollywood. Julia tinha vivido uma relação muito mediática com Kiefer Sutherland e uma tumultuosa com Daniel Motter. Já não era a ingênua menina de 22 anos. Tornara-se a mulher de ouro de Hollywood mais sábia e profundamente ferida. Então Hollywood decidiu reunir-nos novamente. Quando Gary Marshall ligou, quase não acreditei no que ouvi. Richard, chegou a hora de você e a Julia voltarem a partilhar o ecrã. O filme chamava-se Noiva em Fuga. Uma história sobre uma noiva que vive em fuga e um repórter teimoso que acaba por encontrar o verdadeiro amor. Mas, para mim, não era apenas um guião. Era uma hipótese de reacender uma chama que ardia silenciosamente há quase uma década. No primeiro dia de filmagens em Maryland, vi a Julia ao longe. Tinha vestida uma camisa branca, com os cabelos soltos, rindo com a equipa. Mas quando os nossos olhares se cruzaram, houve um momento de silêncio. A Julia aproximou-se, abraçou-me com força e sussurrou. Estava à espera deste dia. Engoli em seco, porque naquele instante todas as memórias de Pretty Woman voltaram ao de cima. As cenas românticas do filme só fizeram com que a realidade parecesse mais frágil. Quando o diretor gritou, "Corta!", nós ainda estávamos de mãos dadas, ainda nos olhávamos nos olhos por mais uns segundos. Houve um beijo, que durou mais tempo do que devia. O diretor riu-se. Toda a equipa riu. Mas a Julia e eu sabíamos que não era representação. Era real. Mas desta vez, a verdade era ainda mais perigosa. Julia estava envolvida em rumores de namoro. Tinha acabado de sair de um casamento de grande impacto. Ambos tínhamos muito a perder. E, no entanto, os nossos corações não seguiam a lógica. Depois das filmagens, ainda encontrávamos formas de nos vermos. Em quartos de hotel. Em espaços iluminados, apenas por luzes tênues e pelo som dos nossos corações acelerados. Era um amor secreto, doce e repleto de culpa. A imprensa não perdeu tempo. Os paparazzi espreitavam do lado de fora do grupo de Maryland. Bastou um jantar em conjunto show para que as manchetes explodissem. Richard Gere e Julia Roberts. Amantes no ecrã ou na vida real. Alguns foram ainda mais cruéis. Será que o homem de 50 anos está a arruinar a felicidade de Julia? Cada palavra parecia uma facada. A Julia leu e chorou. Abracei-a e sussurrei. Não podemos mudar o que eles escrevem, mas nós sabemos onde pertencem os nossos corações. O frenesim mediático piorou à medida que a data de lançamento se aproximava. Os tabloides chegaram a fazer apostas. Será que vão tornar o assunto público? Mantivemos silêncio. Nós os dois sabíamos. Se falássemos as nossas carreiras, as nossas famílias, tudo se desmoronava. Em julho de 1999, estreou o filme Noiva em Fuga. O filme tornou-se um fenômeno. O público riu e chorou com a história de amor engraçada e emocionante. No ecrã, Julia era a noiva fugitiva. Eu era o homem que continuava a correr atrás dela. Na vida real, também nós estávamos a fugir. Fugindo ao escrutínio público, das palavras duras, mas não dos nossos próprios corações. Na noite da estreia, por entre aplausos estrondosos, a Julia virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ela sussurrou: "Reencontramo-nos." Eu sorri, mas os meus olhos ardiam, porque eu sabia. Mais uma vez, aquilo era apenas uma breve fuga. E quando as luzes se apagassem, quando as cortinas se fechassem, teríamos de nos desprender de tudo novamente. 2000. Hollywood entrou numa nova era e a Julia e eu encontramo-nos em encruzilhadas diferentes, mas mantivemos-nos unidos por um fio invisível. Depois de Noiva em Fuga, já não éramos apenas um casal no ecrã. Tínhamos nos tornado ícones. Sempre que o nome de Julia Roberts surgia, o meu vinha a seguir. E vice-versa. Éramos como duas estrelas unidas pelo destino, não importando a distância que nos separasse, mas onde há luz, também há sombra. Julia entrou no novo milênio com um papel
que redefiniria a sua carreira Erin Brockovich. Lembro-me do primeiro dia em que ela me ligou do set de filmagens. Ricardo, estou com medo deste papel. É muito pesado. Não sei se consigo lidar com ele. Ri-me ao telefone, tentando tranquilizá-la. Já fez o mundo inteiro acreditar que uma prostituta se podia tornar uma princesa. Confie em mim vai fazer o mundo acreditar que Erin Brockovich existe de verdade. Por detrás deste incentivo, porém, havia a minha própria dor particular. Porque sabia que a Júlia estava a atingir um patamar que eu já não conseguia atingir. Tornara-se a mulher poderosa de Hollywood, enquanto eu já bem depois dos 50 aceitava papéis seguros sem a mesma paixão. Mas o que mais doía não era a carreira, era o amor. Temia que quanto mais ela subisse na carreira, mais se afastasse dos meus braços. Que o que partilhamos em 1990 e 1999, em breve, se tornaria nada mais do que uma vaga memória. Ainda nos víamos, mas com mais discrição. Noites tranquilas em quartos de hotel. Abraços que não ousavam prolongar-se. Beijos escondidos das câmaras. A Júlia chorava com mais frequência. Ela disse, não aguento mais. A imprensa chama-me noiva fugitiva. Gozam comigo. Dizem que tudo o que faço é correr nos filmes e na vida real. Mas não estou a fugir de ti. Estou a correr em sua direção. Abracei-a e senti o meu coração se despedaçar. Porque sabia que o amor era belo frágil e amaldiçoado. Depois, chegou março de 2001. Na noite dos Oscars, eu vestia um smoking preto e estava sentado entre os convidados. Júlia, num deslumbrante vestido. Valentino subiu ao palco quando o seu nome foi anunciado. E o Oscar vai para Julia Roberts, por Erin Brockovich. A sala explodiu em aplausos. As câmeras focaram o seu rosto, olhos brilhantes, sorriso radiante. Júlia subiu ao pódio, segurando a sua estatueta, dourada, com a voz embargada pela emoção, enquanto a agradecia ao realizador, aos colegas e à família. O mundo inteiro assistiu àquele momento. Mas só eu sabia que por detrás daquele sorriso estava uma outra lágrima. Uma lágrima por um homem que nunca seria mencionado. Fiquei ali sentada, com o coração acelerado. Quando a Júlia disse, quero agradecer à minha família por acreditar em mim, ouvi o silêncio na sua voz. Uma pausa. Um espaço para nós. A minha visão ficou turva. Eu, Richard Gere, o homem que um dia lhe segurou a mão em Pretty Woman, que um dia a abraçou enquanto ela chorava, no set de noiva, em fuga, era agora apenas uma sombra na multidão. Bati palmas, mas as mãos tremiam. Após a cerimônia, Júlia desapareceu nos braços dos vencedores. Saí silenciosamente, caminhando pela passadeira vermelha sem que nenhuma câmera se virasse para mim. Nessa noite, sentei-me sozinha no meu quarto de hotel, a olhar fixamente para o espelho. No meu coração havia orgulho e dor. E perguntei-me, será que perdi a Júlia para sempre? Mas depois de madrugada, o telefone tocou. Era a Júlia. A sua voz estava embargada. Ricardo viu-me no palco. Sim, estavas deslumbrante. Ficou em silêncio por um instante, depois desabou em lágrimas. Queria que estivesses lá, ao meu lado. Porque por cada lágrima que verti na minha vida, foste a única pessoa que as viu. Ouvi e as lágrimas brotaram nos meus olhos. Permanecemos em silêncio, apenas ouvindo a respiração um do outro. Naquele momento, compreendi. Mesmo que o mundo inteiro celebrasse Julia Roberts, o seu verdadeiro amor ainda pertencia a um lugar secreto, um lugar onde só eu existia. Mas o destino nunca para. A imprensa começou a reacender os velhos rumores, ligando-nos em longos e arrastados artigos. Um jornal chegou a publicar uma foto nossa desfocada, durante um jantar privado, com uma manchete a vermelho berrante, Richard Gere. A sombra, por detrás da vitória de Júlia desabou. Tive de consolá-la. Deixe-os escrever o que quiserem. O que importa é que saiba a verdade. Mas essa verdade nunca a poderíamos tornar pública. E por causa disso, ela tornou-se a ferida mais doce, mais espantosa e mais dolorosa da minha vida.
Em 2001, Julia Roberts estava no auge da fama, e eu permanecia em silêncio na sombra. A luz dava-lhe glória, a escuridão dava-me saudade, e entre essa luz e essa escuridão havia um amor secreto, deslumbrante, mas repleto de lágrimas. Um amor que nenhuma estátua de ouro poderia jamais igualar. Um ano após a vitória de Julia nos Oscars, Hollywood já não a via apenas como uma mulher bonita ou a noiva fugitiva. Ela tornara-se a verdadeira rainha, a mulher mais poderosa no ecrã, a atriz mais bem paga e admirada em todo o mundo. E eu, Richard Gere, aos 53 anos, ainda fazia filmes, mas já não estava no auge. Protagonizei o filme Chicago, com Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger. O filme foi um enorme sucesso. Ganhou vários Oscars, mas não consegui escapar à minha própria sombra. A estrela romântica, envelhecendo lentamente. Por entre as luzes deslumbrantes e os aplausos, ainda pensava em Julia. Lembrava-me de cada olhar, de cada lágrima que partilhávamos nos bastidores de noiva em fuga. Lembrei-me da noite em que ela me ligou depois de ter ganho o Oscar a chorar, porque desejava que eu estivesse ao seu lado. Todas estas recordações ficaram gravadas em pedra. Jamais se apagarão. Numa noite de verão de 2002, estava sentado sozinho num hotel de Nova York. Em cima da mesa estava uma pilha de folhas de papel em branco. Peguei numa caneta e comecei a escrever. Julia, se a coisa de que me arrependo é de nunca te ter dito que foste tu quem me fez acreditar no amor verdadeiro. Escondemos isso por tempo demais. Vivemos como fugitivos, mas é preciso saber que a cada sorriso o mundo volta a fazer sentido. Escrevi, dobrei a carta e coloquei-a num envelope. Mas na manhã seguinte, não a enviei. Guardei-o numa gaveta como segredo. E durante muitos anos depois, continuei a escrever. Dezenas de cartas, mas nenhuma delas chegou a Julia. Nessa altura, Julia já não era uma mulher livre. Conheceu Daniel Mulder, um operador de câmara, e esse amor abriu um novo capítulo na sua vida. O casamento de 2002 foi destacado em todas as principais revistas. Lembro-me de estar sentada a ver as fotos na revista People. Julia, de vestido branco sorridente, ao lado do seu novo marido. Eu também sorri. Um sorriso amargo. Eu sabia que tinha perdido a Julia, pelo menos para o mundo. Mas uma noite pouco depois do casamento, recebi uma chamada. A voz de Julia era suave. Leu as notícias. Eu li. Está zangada comigo. Permaneci em silêncio. Porque, como poderia eu estar zangada? Ela escolheu a segurança. Um lar que nunca lhes poderia dar. Eu apenas disse que não, desde que seja feliz. Do outro lado da linha, Julia chorava, e nós ficamos em silêncio, apenas ouvindo a respiração um do outro. O nosso amor secreto não acabou de repente. Simplesmente transformou-se em outra coisa. Uma corrente silenciosa, oculta, misteriosa. Havia noites em que a Julia me ligava de um set de filmagens em Los Angeles e sussurrava: "Tenho saudades tuas." Sorri triste. Eu também. Mas agora tenho uma família. Julia respondeu com a voz trêmula. Eu sei, mas o coração não tem família. Richard, só conhece quem ama. Essas palavras assombravam-me, como uma chama trêmula, aquecendo-me e queimando-me. Em 2003, quando Chicago ganhou o Oscar, subi ao palco com o elenco. A plateia aplaudiu. As luzes eram ofuscantes. Mas no meu coração havia um estranho vazio. Pensei em Julia, a mulher que um dia, ali, estivera segurando a sua estátua dourada, com os olhos a brilhar. Desejei que pelo menos uma vez pudéssemos ter estado juntos naquele palco glorioso, como estivemos juntos naquele quartinho em 1990, quando uma linda mulher era ainda um sonho em que ninguém acreditava. Depois dessa noite, regressei ao hotel, abri a gaveta e peguei numa carta antiga. Reli cada linha e acrescentei uma nova. Julia, hoje venci. Mas você não estava aqui. E essa vitória parece de repente vazia. Mais uma vez, dobrei a carta. E não a enviei. Em 2004, Julia Roberts anunciou que estava grávida. Toda a Hollywood entrou em polvorosa.
Uma foto de Júlia, com a barriga de grávida, apareceu em todas as capas de revista. Olhei para ela e uma dor aguda atravessou-me o peito. Nessa noite voltei a escrever. Júlia está prestes a ser mãe. Eu devia estar feliz por ti, mas por que estou a chorar? Talvez porque sei que a partir de agora nunca mais farei parte dos capítulos mais importantes da sua vida. Chorei enquanto escrevia as lágrimas encharcando a página. Em 2005, Júlia deu à luz gêmeos. A imprensa chamou-lhes um presente de Deus para a rainha de Hollywood. O mundo inteiro a celebrou. E eu, sozinha, num quarto silencioso, só consegui sussurrar "Parabéns, Júlia". Naquela noite sonhei. No sonho, Júlia segurava os seus 2 filhos. E eu estava parado à distância, sem me conseguir aproximar. Quando acordei, senti como se o meu coração tivesse sido aberto. Soube então que este amor tinha entrado numa nova fase. Uma fase de silêncio, de cartas nunca enviadas, de lágrimas que caem na escuridão. Eu costumava acreditar que o tempo me ajudaria a esquecer a Júlia, mas cada vez que a via no ecrã com aquele sorriso familiar, lembrava-me. Cada vez que eu via aquela gargalhada na minha mente, escrevia outra carta. Eu guardava-as como se estivesse a guardar pedaços do meu coração. Entre as luzes e as sombras, escolhemos o silêncio. Mas este silêncio não era um fim. Era apenas mais uma forma de amar, silenciosa, secreta e dolorosamente. Em 2006, tinha 57 anos. A Júlia tinha 39 e o tempo tinha mudado tudo, pelo menos a superfície. Júlia já não era a ruiva que corria pelas ruas de Beverly Hills de saltos altos. Agora era mãe esposa e uma estrela que ainda brilhava, mas que começara a recolher-se no seu mundo interior. Quanto a mim, os meus cabelos estavam grisalhos, os meus caracóis menos volumosos, mas o meu coração continuava a recusar-se a envelhecer. Reencontramo-nos num baile de gala beneficente em Los Angeles. O salão brilhava com lustres de cristal e estava repleto de centenas de convidados ilustres. Quando Júlia entrou, a multidão agitou-se. Vestia um vestido preto simples, o cabelo apanhado num coque impecável, mas os seus olhos eram exatamente os mesmos. Olhos que me faziam esquecer como se respirava. Vimo-nos do outro lado da sala e, num instante, as memórias de 1990, 1999 e 2001 regressaram em força. A Júlia caminhou na minha direção, com aquele sorriso familiar nos lábios. Ela colocou a mão no meu braço e sussurrou. Já passou algum tempo, Richard. Engoli em seco e respondi. Muito tempo, Júlia, mas continuas a mesma. Ela riu com os olhos a brilhar. Não diga isso. Sou apenas uma mãe ocupada agora. Ficamos sentados, um ao lado do outro, a noite toda, apesar das câmeras, à nossa volta. Mas o que mais me abalou não foi o flash dos paparazzi. Foi o momento em que Júlia se inclinou silenciosamente e sussurrou. Sabes, às vezes, ainda leio o guião de Pretty Woman só para me lembrar da sensação. Olhei para ela com o coração na garganta. Queria dizer que ainda guardo as cartas que nunca te enviei. Mas fiquei em silêncio, porque sabia que, se dissesse, íamos cair num buraco sem fundo. Em 2007, Júlia deu à luz o seu terceiro filho. Os media chamaram-lhe a mulher mais realizada de Hollywood. Li isto e sorri, mas por dentro abriu-se uma cicatriz. Naqueles momentos tranquilos em que ela segurava o filho nos braços, eu perguntava-me se ela alguma vez pensava em mim. Sentei-me e escrevi uma nova carta. Júlia, fico feliz por ti. Você merece uma família linda, mas se algum dia sentir que lhe falta algo, saiba que ainda estou aqui, exatamente como sempre estive. 4 décadas. Dobrei a carta e guardei-a na gaveta com dezenas de outras. Em 2008, participei num festival internacional de cinema em Cannes. Ao pisar a passadeira vermelha, vi a Júlia inesperadamente do outro lado de mãos dadas com o marido. Os flashes eram ofuscantes. Mas depois, num breve instante, quando as câmeras se afastaram, Júlia levantou a cabeça e os nossos olhares cruzaram-se. Um olhar fugaz, mas que disse tudo. E aquele olhar era amor-culpa e uma pergunta que nunca fora respondida. E se não falamos publicamente nesse dia? Mas logo na manhã seguinte, o telefone tocou. A voz de Júlia era suave.
Você viu-me. Eu sorri gentilmente. Eu vi-te, e eu vi-te feliz. Júlia ficou em silêncio por um momento, depois sussurrou. Mas sabes, a felicidade, às vezes, é apenas uma encenação para o mundo. Eu não disse nada, porque eu percebia muito bem. Tínhamos atuado toda a vida. No ecrã, diante da imprensa, até nas nossas vidas reais. Mas naqueles raros momentos em que ninguém estava aí a olhar, era quando éramos verdadeiramente nós próprios. E era nesses momentos que o nosso amor parecia real. Em 2009, quando a Júlia recebeu a sua estrela no Passeio da Fama de Hollywood, eu estava no meio da multidão. Não como uma convidada, apenas uma sombra ao longe. Vi abaixar-se e tocar na estrela, com o seu nome, ouvi os aplausos da plateia. Ela sorriu radiante como sempre. Mas eu sabia que naquele momento ela também estava a pensar em mim. Porque apenas algumas horas depois, recebi uma pequena mensagem. Gostava que estivesses aqui comigo hoje. Em 2010, completei 61 anos. A Júlia tinha 42. Reencontramo-nos num evento de cinema. A sala estava agitada, mas quando os nossos olhares se cruzaram, tudo ficou em silêncio. A Júlia aproximou-se, tocou-me na mão e disse apenas uma frase. Richard, se algum dia houver um filme final para mim, quero que seja contigo. Esta frase ecoou em mim durante muito tempo. Assenti com a cabeça, mas o meu coração apertou. Porque eu sabia que ainda podíamos partilhar o ecrã, mas na vida real, seríamos sempre duas almas secretas unidas por memórias e dor. Agora, enquanto me sento para escrever estas palavras, tenho 76 anos. As pessoas chamam-me lenda, o galã de cabelos grisalhos de Hollywood. Protagonizei dezenas de filmes, pisei centenas de palcos, estive perante milhões de espectadores. Mas a verdade é que em toda a minha vida só houve um papel a que nunca consegui escapar. O papel de um homem que amava Julia Roberts. Não apenas nos ecrãs, mas na vida real. Já passaram mais de 3 décadas desde Pretty Woman. Mas se fechar os olhos, ainda consigo ver a imagem daquela rapariga de 22 anos a entrar na sala de testes em 1989. O sorriso que iluminou todo o ambiente. Ainda consigo ouvir aquela gargalhada doce como uma melodia infinita que me acompanhará para sempre. Nós amávamo-nos. Mesmo que o mundo nunca o soubesse. Mesmo que a imprensa apenas especulasse. Mesmo que ambos o tenhamos mantido em segredo, era real. Eu amava a Julia Roberts. E acredito que a dada altura, durante as longas noites, ela também me tenha amado. Um amor secreto. Repleto de lágrimas. Tudo começou como uma brincadeira com uma caixa de anéis no set de Pretty Woman. Cresceu com telefonemas à meia-noite, com abraços silenciosos depois das cenas da noiva fugitiva. Explodiu nas lágrimas nos bastidores dos Oscars de 2001, quando a vi brilhar, mas não pude caminhar ao seu lado. Isso continuou vivo. Nas cartas que nunca enviei. Nas breves mensagens que ela me enviava por detrás dos holofotes. Nunca fomos um casal público. Nunca ousamos dizer amo-te a ninguém além um do outro. Porque sabíamos que até uma única frase podia destruir tudo. Famílias, carreiras, a imagem que o mundo adorava. Assim, escolhemos o silêncio. Mas o silêncio nunca apagou o amor. Apenas o transformou numa cicatriz. Persistente. Doce. Doloroso. Nunca cura. Há noites em que me sento sozinho. Abro a gaveta e leio dezenas de cartas que escrevi a Júlia. Cartas sem endereço. Sem selos. Apenas sentimentos. Num deles escrevi Júlia. Se houver outra vida, gostaria que pudéssemos vivê-la livremente. Sem esconderijos. Sem medo. Gostaria de poder segurar a sua mão à luz do dia, beijar-te no meio de uma praça e dizer ao mundo inteiro que te amo. Mas nesta vida, não nos é permitido. Nesta vida, só podemos amar na escuridão. Eu nunca lhe entreguei aquela carta, mas acredito que algures a Júlia a sentiu. Quando vi a Júlia, pela última vez, num evento em 2009, ela tinha 51 anos e eu 70. Éramos ambos mais velhos. Ambos tínhamos famílias. Os filhos já cresceram.
Mas quando os nossos olhares se cruzaram, ainda via a menina de 1990. A Júlia aproximou-se e abraçou-me durante muito tempo. Ninguém na multidão barulhenta reparou, mas ouvia sussurrar. Richard, nunca me esqueci. Eu respondi, nem eu, Júlia. Nem por um único dia. Era só isso. Nada mais era necessário. Porque, por vezes, o verdadeiro amor não está naquilo que dizemos em voz alta. Está naquilo que carregamos em silêncio. Até ao fim. Olhando para trás, não me arrependo de nada. Se alguém me perguntasse se me arrependo de ter amado a Julia Roberts, mas nunca a ter verdadeiramente, eu responderia que não. Porque amar a Julia mesmo em silêncio foi o maior presente da minha vida. Aos 76 anos, cheguei à compreensão de que alguns amores não precisam de um final feliz. Não precisam de promessas. Não precisam de títulos. Alguns amores existem simplesmente para serem. Como uma chama. Como uma cicatriz. Como uma canção que nunca acaba. E o meu amor por Julia Roberts é isso mesmo. Quando partir deste mundo, não quero ser recordado apenas como ator. Quero que as pessoas saibam que por detrás de cada papel, por detrás de cada sorriso, na passadeira vermelha, estava um homem que amava profundamente. Um amor que nunca se apagou. E se alguém perguntar por quem era esse amor, direi sem hesitação, por Julia Roberts. Essa é a verdade última. A verdade que mantive oculta durante mais de 30 anos. E hoje, revelei-a por completo.